E aí, pessoal, beleza? Vamos embora. Hoje mais uma noite aí com o seu Ernesto, tá? Falando sobre placas eletrônicas e, melhor de tudo, hoje a gente fala sobre códigos de erros, tá? Então, é possível aí identificar ou até solucionar alguns problemas em campo, né, das máquinas inverter. E hoje a gente vai detalhar um pouco sobre alguns códigos de erros frequentes nas principais marcas. Então, cara, segura aí, manda o aviãozinho pra galera, porque vai começar uma enxurrada de informação e olha, vale muito a pena. São informações que vão nos ajudar aí em campo. Natan, resfriar. Boa noite, boa noite. Fala aí qual é a cidade aí de vocês. Daqui a pouco o senhor Ernesto está chegando. Vamos embora. Então, a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa parte de detalhando alguns erros, né? Então, deixa eu começar a enviar os meus aviãozinhos aqui para galera. Não é isso? Então, tem uma turma aqui da pesada para a gente enviar. Vamos embora, pessoal, aprender um pouco mais sobre inverter. E hoje a gente vai falar sobre códigos de erros, né? Analisando códigos de erro. Então vamos tratar muito sobre sensores, falar também um bocado sobre erros do compressor e também sobre erros relacionados ao ventilador. Beleza? O que é possível testar em campo? Quando eu vou ter certeza que o motor ventilador é o problema? Quando eu vou ter certeza que o compressor é o problema? Então, cara, vamos embora. Hora de aprender um pouco mais. Com o fera aí. Seu Ernesto é um fera aí da eletrônica. E a gente vai tentar. Tá, tô enviando aqui meus aviãozinhos. E vamos embora. Beleza. Boa noite, Stênio. Lênio. Rapaz, para com isso. Valeu. Derek Natan. Pronto, segura aí, hoje segura por aí. Seu Ernesto, deixa eu ver se o Ernesto já tá por aqui, tá? A gente tava conversando agorinha aqui. Eita, deixa eu ver. Saulo Silva, boa noite, cara. Pessoal, já enviei um aviãozinho. Envia um aviãozinho pra galera conhecida aí. E vamos Boa embora. Boa noite, noite. seu Ernesto. Boa noite. Tudo bem? Eu acho que, não sei se tá baixinho pra mim, mas Ah, vamos ver. o som tá ruim aí? Não, é que só tá um pouco baixinho pra mim. Não sei se pra galera tá normal aí, Deixa eu né? ver. Pessoal, envia o aviãozinho aí, seu Ernesto, meta bronca. Envia o aviãozinho pra galera, pra gente começar o assunto. Hoje é análise de erro, tá? Análise de código de erro. A gente vai falar bastante aí sobre alguns frequentes erros que dão na minha ideia. E vai ser bacana, né? Vai ser É, bacana pra gente tentar abrir um leque aí e ajudar a galera em campo a fazer alguns testes, não é isso? Seu sim. Ernesto é fera. Era Olha bom, hein? a HVST Clênio. Esse é Bo Lênio, né? Lênio. bo Esse é boa fera, é outro noite. monstro aí da refrigeração. Boa noite, pessoal que estiver por aí, quem estiver chegando. Tamo Meta o junto. aviãozinho pra cima aí, chamar a galera pra gente começar aí a botar informação pra fora, tá? Pessoal que Vamos lá. não estiver com a gente, a live vai ficar salva por um tempo. Depois eu vou tirar ela, vou colocar lá no canal do YouTube. Beleza? Então vamos Aí embora. sim. Felipe, aquele abraço. Manda um aviãozinho aí, Felipe, pra galera. E vamos embora, vai ter bronca. Senhor Ernesto, Vamos. hoje a proposta é a gente analisar alguns códigos de erros frequentes em máquina de split inverter. Claro Certo. que é impossível a gente fazer análise de todos os erros e de todas as marcas, porque seria muita coisa. Mas existem algumas coisas
que meio que se repetem em algumas marcas, né? Por É, exemplo, falhas de sensores, alguns erros como erro de PM, alguns ventiladores que não funcionam, é, e até alguns testes que é possível fazer em campo, né? O cara está lá em campo, é possível fazer em campo e identificar esse erro rapidamente, né? Dizer realmente o então, problema, a máquina está com um problema, né? dá muita Então, eu queria que a coisa, gente não dá para testar em campo dá muita coisa? muita coisa, muita coisa. Então, senhor Ernesto, eu queria começar conversando com o senhor a respeito de sensores de temperatura e que é uma das falhas mais frequentes, eu acho, de equipamentos, e principalmente na linha inverter, Sem são os dúvida. sensores de temperatura. Primeiro, eu queria saber se quando é que a gente pode determinar esse sensor está com problema. Sim, Esse sensor está com problema. Quando é que eu digo esse sensor está com problema? E outra, como é que eu faço para testar esse sensor? E quando a máquina vai dar um alarme de sensor, né? Então, sim. se tratando de erro de sensores, tá? Moacir, acabou de entrar, monte de engenharia. Um abraço, Moacir. Eu vi Boa o carro, noite. ficou bonito. Eu vi o carro na postagem. Ronaldo, boa E noite. quando o sensor ele está com problema realmente, quando ele não ele está com problema, mas não dá código de erro, né? O que é que acontece com a máquina? Então Sim, isso acontece bastante com a split inverter. E o que influencia essa falha do sensor em relação à funcionalidade do equipamento? sim. Como baixar o rendimento, limitar a velocidade do compressor, o sensor é capaz de fazer isso? Sim, é possível, sim. Não tenha dúvida. Porque toda o software, né, todo o programa do microprocessador, para ele poder acelerar, desacelerar os ventiladores e o compressor, ele depende diretamente dos sensores, né? Os sensores é que são os olhos e os ouvidos do microcontrolador para determinar a ação que ele vai tomar, né? Tanto em funcionamento, em eficiência, como em proteção, né? Os sensores são os olhos e o ouvido da máquina inverter, né? Ele é fundamental, né? Mesmo na convencional, que ele manda ligar e desligar, né? Na inverter ele manda fazer tudo, né? A válvula de Verdade. expansão vai abrir e E fechar em função. qual seria um erro que o sensor ele apresenta, no caso, uma falha do sensor, existe uma falha, e ele pode não apresentar um código de erro. Existe essa possibilidade de o sensor estar com defeito, mas não Sim. apresentar código de erro? E como é que o técnico vai ter essa percepção? É, justamente quando a máquina, a grande maioria, tá, dos casos, que a máquina não está funcionando, não está partindo o compressor, deixa eu acender aqui ver se melhora um pouco. Não está partindo o compressor, é, e tá lá só a evaporadora rodando e não diz nada na máquina. E não diz nada na máquina. E o compressor não parte. Pô, tudo tá alimentado, os LEDs lá da condensadora estão piscando, eu medi lá a comunicação, tá comunicando. Tá tudo normal, caramba. Esse negócio tinha que funcionar e não funciona. Cara, nesse momento você para e imagina defeito de sensor, tá? É muito comum, já Rapidinho, vi, seu chega Ernesto. Eu queria muito mandar um aqui. abraço pro Gabriel, velho. Gabriel Pardo. Esse é um Grande cara que abraço. tem reservas, né? É um cara Grande que tem aí abraço. ajudado bastante gente na rede social e Né? não para de ajudar, ele tem sede de ajudar. Então, um abraço, Gabriel. Valeu mesmo dar uma Fantástico. passada aqui na live. Gabriel, manda um aviãozinho, Gabriel, para mim, manda um aviãozinho, velho. Então, E- senhor Ernesto, o sensor ele pode estar com problema, né? E Sim. daí o que acontece? Acontece, Ele limitar o funcionamento da máquina ou até não funcionar o compressor. passa Então, uma quando o senhor informação fala errada. isso, quando o senhor fala isso, eu fico pensando assim, de uma forma bem direta para o mecânico, o técnico entender, é que se o sensor ele está com avaria ou com um problema fora da faixa, né? Fora da faixa, É, ele pode estar informando a placa que o ambiente já está frio. por E de exemplo. repente ele não vai fazer com que o compressor parta. Ou pode limitar o funcionamento do Sim. compressor. Não é isso? Exatamente, exatamente. Ele tem um valor lá para ele andar, né? As evaporadoras, a grande maioria, geralmente são 10K. E aí
suponha que ele vai para um valor que ele está dizendo para a evaporadora, ó, a sala já está a 16 graus. Pronto, vai ficar tudo normal, só que a condensadora não vai entrar de jeito nenhum, né? Não tem Aí jeito. Ronaldo falou assim, ó, como faço para saber se o sensor está funcionando corretamente? Boa, e Sim, a gente vai falar sobre isso agora, né? é, Então, lembrando que o sensor, né, eu estava até discutindo com o senhor Ernesto, e discutindo, não, pegando algumas informações melhores, né? O sensor é um semicondutor, não é isso? Um isso, semicondutor, não é isso? isso, E isso. que, através da temperatura, ele consegue variar a resistência. Zé Cavalo, aquele abraço, cara. Zé Olha quem Cavalo, chegou por grande aí. abraço, Zé. Então, Leva ele, por ser o climatização. semicondutor, através da temperatura, o sensor ele vai variar a resistência. E essa variação da resistência é que vai informar a placa qual seria a ação que ela tem que tomar, né? A ação que ela tem que tomar. Porque o sensor ele acaba sendo o dispositivo de entrada, né? Periférico de entrada da placa, né? Entrada de Exato. informação. Input, são inputs do microcontrolador, né, que a gente chama, né, que a gente fala. E É isso aí, seu mesmo. Ernesto, falando sobre essa linha de pensamento, e o senhor tinha já falado aí sobre o sensor normalmente é de 10K. Se a gente tivesse, por exemplo, um sensor de 10K, seria um valor nominal a uma determinada temperatura, não é isso? Exatamente, exatamente. No Brasil e na maioria do mundo, o fabricante adotou esse valor de referência em função da temperatura, a temperatura é de 25 graus, né? Então, quase todo lugar no Brasil é tranquilo. Você pode usar sempre a referência de 25 graus. Você vai, e todos os sensores têm uma tabela lá, né? Que vai para cima e vai para baixo, né? Dentro de uma faixa que chama range, né? Dentro de uma faixa que ele trabalha, que ele alcança, que ele suporta, né? Trabalhar, faz a variação. E aí sempre você vai olhar para essa tabela, você vai ver um monte de temperatura para cima e para baixo, mas você não se preocupa. Você olha a temperatura que está no seu ambiente. No Brasil as temperaturas ambiente variam bastante, né? Aqui na minha região, geralmente agora nessa época nós estamos aí entre 20 graus e 25 graus, tranquilo. Então dá para chegar lá e medir, é só olhar na tabela lá, a 25 graus, que resistência que ele vai estar dando quando eu medir lá com o meu ohmímetro lá. Ah, vai estar dando 9K, ou 10K, ou 8,5. Pô, beleza, você pega o seu ohmímetro ali e mede e vê se ele está com esse valor. Se ele tiver com esse valor, já é um bom começo. E aí você pode fazer um testezinho lá, você pode colocar ele dentro de um copo de água, né? Medir a temperatura dessa água gelada aí, né? Que hoje todo mundo tem termômetro aí para medir fácil, né? E aí confere lá, você botou a sua água tá a 10 graus lá, e você olha na tabela, vê lá a 10 graus, que resistência que ele tem que ter? Tem que ter resistência X. Tá bom. E aí você coloca na água e pega o seu ohmímetro e verifica lá se ele foi para esse valor de resistência. Foi? Pô, beleza, tá bom. Dá uma esquentadinha nele, vai para uma outra temperatura maior, vê na tabela a mesma coisa, é resistência tal. Ele foi? Foi, beleza. Esse sensor está basicamente funcionando. Teria algumas outras coisas aí para ver essa linearidade, ou se é logarítmico, etc e tal, o tempo que ele demora para alcançar, que é a resposta dele, né, a sensibilidade. Mas isso aí já para a gente já nem adianta muito, né? Basicamente esse teste básico já é o suficiente para a gente acreditar nesse sensor, que esse sensor está funcionando, que esse sensor está direitinho, que E ele vai aí, responder na máquina. seu Ernesto, o manual de código de erros, ele, por exemplo, a LG, ele tem o código 1, que aí ele fala sensor do ar da evaporadora. E o código 2, sensor do tubo da evaporadora. Eu Sim, sei que a galera aqui tem uma experiência, sabe? Mas vale a uhum, pena porque, no geral, outras pessoas vão assistir a nossa live e precisam entender. sim. É o Fabrício chegando agora, o Alan que passou chegando agora também. Fabrício é outro fera, velho. Abraço, grande abraço, grande E aí o abraço. que é que acontece? O sensor de ar Tamo da junto. evaporadora seria aquele sensor instalado no retorno de ar. Então, o retorno de ar, né? Isso, Aí ele vai isso, passar por ele aí. isso, E tem também o sensor de tubo da evaporadora. Aí é aquele agarrado lá no tubo, que a isso. turma costuma chamar de sensor de degelo. É, Mas eu é, sempre falo que não é degelo, né? Seria sensor de serpentina, já é. que o ar-condicionado não produz gelo.
Exatamente, mas é degelo sim, e os fabricantes trabalham É de porque gelo. porque é possível que em algumas situações ele acabe baixando de 0 grau, por exemplo. Se ele passar de 0 grau, for para 1, 2, 3 graus negativo, também esse sensor vai informar para o compressor que ele vai ter que parar o compressor, modificar a velocidade do ventilador e tal. Ele faz essa função também. Então ele toma conta nisso e ele Perfeito. fica lá Na numa verdade, série, né? é um sensor de anticongelamento, né? Um É, sensor de exatamente. anticongelamento. A ideia Isso, dele é evitar que a temperatura da serpentina baixe isso. demais. É, E aí ele aí ele, dá, a ele dá uma, placa vai entender. ele informa para o microprocessador, para o microcontrolador, essa condição de que a temperatura baixou de 0 grau e aí lá tem linhas de comando lá que vão saber o que fazer, que ações que vão mandar o compressor e os ventiladores fazerem para modificar essa situação, né? Para trazer de volta Deixa aí eu pelo perguntar a menos. galera aqui. Pessoal, vocês sempre pegam máquinas com dois sensores? É isso aí, Adriano. Sensor NTC, tá? Isso. Sempre são dois sensores? Vocês pegam sempre com dois sensores? Sabe por quê? Porque a gente tem outra informação para vocês. Existem máquinas que têm três sensores no Na evaporador, evaporador, tá? tem. E normalmente as máquinas e os equipamentos de ar-condicionado, os evaporadores, usam sensores NTC, conforme Adriano acabou de colocar, sensores NTC, que Isso, seria coeficiente de temperatura negativa, tá? exato. Que O quer dizer o NTC quê? significa coeficiente de temperatura negativa, que na prática ele é inversamente proporcional. Temperatura e resistência é inversamente proporcional, né? A Então, temperatura quando você esquenta... falou difícil agora, hein? Eita, velho. Então, inversamente proporcional... falei bem difícil, mas assim, na prática significa que se você pegar no sensor, ele vai esquentar o sensor, né? O sensor vai ganhar temperatura e a resistência vai acabar diminuindo. Então, quanto maior a temperatura no sensor, a resistência diminui. É isso aí. Então, se eu soltar ele esfriar, se ele esfriar, o sensor esfriar, a resistência acaba diminuindo. Então, se ele esfriar, a resistência sobe, se ele esquentar, a resistência desce. É inversamente proporcional. Isso seria Exato. o sensor NTC, beleza? Então, Isso, coeficiente de temperatura negativa. E existem exato. sensores PTC que nos aparelhos de ar-condicionado, nos evaporadores normais, não vai ter, né? Em alguns Normalmente outros casos, que eu não vou entrar em detalhe agora, vai encontrar sim o PTC. existe. Beleza? Seu Ernesto, e quando encontra três sensores no evaporador? Por quê? Isso. Aí melhora a eficiência, né? Aí você consegue controlar lá aí já é a sua área, né? Melhor do que eu, você pode explicar sobre superaquecimento, subresfriamento, né? Ele consegue olhar lá, entrada e saída e consegue mandar o microprocessador fazer as ações com mais eficiência, né? Para manter a temperatura ali em cima do set point ali que foi ajustada lá no controle remoto. Perfeito. Então, normalmente, quem usa três sensores na unidade evaporadora, de praxe, são os evaporadores de VRF. Porém, alguns splits aí, uns splits de melhor qualidade, né, uns caras que vêm com mais tecnologia agregada a eles, vocês vão encontrar esses sensores lá. São três sensores. Sim. E aí vai ter o sensor de temperatura ambiente, que é para controlar justamente a temperatura, e vai ter o sensor na entrada e sensor na saída. E o que é que acontece? Com esse sensor de entrada e saída, eles conseguem manter o superaquecimento exatamente conforme a demanda que a sala tem, que o ambiente está. Ele consegue injetar fluido refrigerante no evaporador de acordo com a necessidade em momento real, no momento exato, quanto ele precisa, garantindo o superaquecimento e a alta eficiência do equipamento naquele instante. Quem chegou foi Lauander, o fera Lauander. Grande abraço, Lauander. Ele é o chefe da gangue dos climatrônicos. Eu falei certo. Né? Lauander quer transformar todo o mundo inteiro em climatrônico. Verdade, verdade. Então, cara, se tem três sensores, é porque ele tem uma eficiência maior. No caso, o equipamento oferece uma eficiência maior. Que aí ele vai estar direto ligado à expansão também, para manter o superaquecimento. Ele rindo. Dá risada, mas é sério. Seu Ernesto, ainda falando de sensor, existe um alarme que ele fala o seguinte, um código de erro, né? Que ele fala... tem tubo de descarga, alta pressão do tubo de descarga.
desculpa, alta temperatura do tubo de descarga, Sim, né? sim. Tubo de descarga com alta temperatura. Isso quer dizer que vai ter também um sensor lá na descarga do compressor, quando se trata do split inverter? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Lá no condensador já serão 3 de praxe, né? Pelo menos, né? No Nos- condensador. no condensador. Vão ter 3, um deles é esse aí. Logo no tubo de descarga, né? O tubo de saída lá em cima, na cabeça do compressor, todo mundo sabe, trabalha quente, né? E tem diversas funções e é super importante, né? E normalmente uma coisa simples que ele vai fazer é desligar, né, por uma proteção, né? Vai desligar o compressor lá passando lá, geralmente passando de 100, 110 graus, é que ele acaba mandando o compressor parar de funcionar, a condensadora parar, né? A principal função dele lá, dependendo da programação dos processadores, dos microcontroladores, tem outras funções lá importantes também lá. Mas a principal delas é desligar a máquina quando estiver quente demais. Esse sensor, no caso da LG, ele tem assim, CT sensor, Hum, aí tem sensor de tubo de descarga e sensor de ar da condensadora. Seriam uhum, os três que são instalados lá sim, na condensadora. é, Se tratando da LG, a nominal desses sensores é de 5K, né? Quando se trata de sim, gás, né? De fluido refrigerante. sim, Porém, o sensor de descarga dela já não é, esse valor, né? não, Nominal, é um valor mais acima, né? mais É um acima, valor de 200K. 200K, Então, 200K. pessoal, entendam, quando se trata do sensor de descarga, é um sensor que ele tem uma resistência mais alta, tá? Hum, Em função de altas temperaturas que vai exercer lá na cabeça do compressor, né? Na descarga desse compressor. Não é isso, senhor Ernesto? E aí eu me sim, lembro que a LG usa 200K sim. e a Midea usa 50, não é isso? 47 ou 50, né? Normalmente a gente costuma falar 47K, né? Mas é isso mesmo. A grande maioria adota o padrão de ser 10K, dois de 10K e um de 47K. O fato é que, mesmo quando como a LG, são dois de baixo valor e um de mais alto valor, bem mais alto valor. Então, o que é de alto valor, esse é o da descarga. Porque como a temperatura é muito alta, então precisa que a resistência que está ali para poder trabalhar com a variação nessa temperatura muito alta, precisa ser uma resistência maior. Então sempre o de resistência maior vai ser o tubo da descarga. Muitas vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, né, onde vai o lugar do sensor. Realmente é meio confuso, né, para quem está começando. Mas é assim, 10K, 10K é o ambiente e o outro da serpentina. E o de mais alto valor está lá no tubo da descarga lá. Isso aí tá bem comum na maioria das máquinas aí. Seu Ernesto, para finalizar esse assunto de sensor, eu queria que o senhor explicasse quando é que esse alarme, esse código de erro vai existir na placa. Ele vai informar, a placa vai nos informar. Ó, o código de erro é sensor temperatura. Quer dizer, é quando ele só está em curto ou aberto, é isso? E o que Isso, seria exatamente curto e aberto? é. E o fabricante, na previsão dele, né, na tabela do código de erros, fez essa previsão. Para dizer 0 ou 1. Em curto é quando um fio está juntado com o outro. Você não tem circuito, você não tem uma resistência no meio do caminho entre um polo e outro polo, entre uma fase e outra fase. Pega os dois fiozinhos da tomada 220 e junta um no outro. Você vai fazer um curto. Não faz não que o negócio vai ficar ruim. Não, faça Não não, pessoal. Esse é faz só um não. exemplo. Então por isso que chama curto-circuito. É um circuito que não possui resistência ou oposição à passagem da corrente. Por isso que chama curto-circuito. É um circuito curtinho. Então, os elétrons que estavam de um lado passaram imediatamente para o outro lado. Então, isso é um curto-circuito. Então, quando o sensor apresenta um defeito, porque o sensor ele é um semicondutor, né? Por isso que ele entra em curto, ele pode entrar em curto. É muito comum o sensor entrar em curto, né? Não só por defeito dele mesmo, né? Acontece também que tem acontecido muitos sensores de ambiente, que é o sensor de ar que você fala, que vai atrás da condensadora, principalmente dos Midea, que eles
A Midea colocou eles dentro de uma mangueirinha plástica, cristal, né, incolor, e virado para cima, e o sensor está aqui. E aí está chovendo, e está enchendo de água e está apodrecendo o sensor ali. E aí ele acaba mudando o valor dele, aí é o valor alterado, ele fica com o valor alterado. É aí onde derruba muito técnico, né? Porque a máquina, quando a máquina não apresenta código de erro de sensor, porque ele só mudou de valor, né? Então, porque a tabela, a previsão do microcontrolador é para quando está em curto ou se ele estiver aberto. O que é aberto? Aberto é quando você não tem circuito nenhum, você tem uma resistência infinita entre os dois polos. Então, o conector do sensor na placa, quando você tira ele, ele está fornecendo uma alimentação para esse sensor, geralmente 5 volts, em alguns casos 3,3, em alguns casos 1,8, né? Depende da água. Eu mesmo estou com uma máquina aqui, uma placa aqui na bancada que é 1,8. Então vamos lá, suponha que é 5 volts, você tirou o sensor, ou o circuito do sensor abriu, o cabinho quebrou, deu solda fria no conector, quebrou a solda dele na placa, o circuito abriu. Vai ficar chegando para o pino do microcontrolador 5 volts. Ele entende como nível lógico 1. Aí ele olha lá, tá com 1, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aí ele faz alguma coisa. Ele tem uma linha de comando lá para isso. Se tiver em curto... Ernesto, diga. O Lawander perguntou, tem como identificar o valor do sensor? Identificar o valor se ele está aberto? Se ele está aberto. Se ele está aberto? Ele está dizendo, tem como identificar o valor do sensor se ele está aberto? Depende, tem algumas maneiras. Você pode ler na tabela, né? Existe o manual do fabricante que pode Jefferson Paulino, um abraço, Jefferson. É outro fera aí. O manual, o ideal é sempre que a gente tivesse o manual do fabricante e conseguir ler lá o valor dele lá, informando, o fabricante informa. Mas tem como descobrir o valor do sensor? Descobrir o valor do sensor é possível. Eu faço uma maneira. Eu até ia chegar lá. Então vamos lá, vamos chegar lá. Então eu estava dizendo que se você tiver com o circuito aberto, você tem a tensão total que o circuito fornece, que a placa fornece para o sensor. Se tiver em curto, você vai ter 0 volt. Então você está com nível 0 lá e aí o processador toma outra atitude. Qualquer valor aí no meio do caminho, muitas vezes o sensor não tem informação, não tem linha de comando para outros níveis aí. É um tri-state lá para ele, muitas vezes o projetista não prevê um valor lá que é fora da tabela, do range do alcance dele. Mas vamos lá, vamos na questão. O sensor abriu e eu não tenho condição de saber, não tenho um amigo, né, Lawander, para perguntar qual é o valor desse sensor, né? Aí. Ó Jefferson dizendo, o Lawander não vale. Teve outro cara que disse assim, ó, o cara só aprender a chamar Lawander, o cara já pode se dizer que é técnico. Já tem que ser técnico para conseguir falar o nome do Lawander. Falar o nome do Lawander. Aí vamos lá, não tem ninguém para perguntar, não tem um manual, não deu azar de não ser uma Electrolux ou GRI que vem escrito aqui, né? Electrolux GRI. Electrolux GRI já vem já no cabo, né? O cabo dele. É uma moleza demais. Já vem escrito lá, né? Deu azar, não é nada disso. Bom, não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu aqui na bancada, o que eu faço? Essa é uma informação técnica, uma dica técnica. A gente, sem ele, acabou de falar que ele abriu, você vai medir lá, você está com a tensão total. Qual é o valor que vai estar lá? O valor que vai estar lá vai ser de 2 volts, de 5 volts, por exemplo. Então, essa é a alimentação total dele. Eu sei, por praxe, por experiência, e até é um raciocínio lógico, que se o sensor, ele varia na temperatura, né, com a temperatura, ele varia a resistência dele, tanto para cima como para baixo, né? E o fabricante fez o quê? Se é 5 volts, quando eu coloco na temperatura ambiente o sensor dele ali original, com o valor dele correto, o que eu vou encontrar nos terminais? Eu vou encontrar 2,5 volts em torno disso, a metade da faixa. Por que a metade da faixa quando eu estou com o sensor correto plugado? Para que ele tenha range, para que ele tenha alcance. Eu consiga variar para cima e para baixo a temperatura
e eu consiga variar a tensão para cima e para baixo. Então, de maneira geral, é isso que vai acontecer. O sensor abriu, você vai medir a tensão está no valor máximo. O que eu faço? Eu posso colocar lá um potenciômetro, ou eu posso ir experimentando sensores. Eu, no caso técnico, sei que é um potenciômetro, posso utilizar um potenciômetro de 100K, de 100 mil ohms, por exemplo. E plugo no local e vou ajustando até eu chegar na escala de 5 volts, de 2 volts e meio. Então, na metade. Achei metade? E aí eu meço quanto que eu estou dando. Ah, eu vou estar lá com 9K, vou estar lá com 47K. Pô, beleza. Pronto, isso é uma maneira prática de tentar achar o valor desse sensor aí, sem saber, sem ter informação. Mas tem que fazer como meu amigo Lauano, liga para os amigos e pergunta, que é mais fácil. Aí. Eu farei isso, eu ligo para o senhor, eu ligo para ele vai ter que me dizer. Estou logo avisando. Pessoal, mas essas informações, normalmente hoje, mais do que nunca, tem uma porrada de informações em relação a valores dos sensores, tá? Não dá para confiar em todas, não. A melhor e confiável é aquela que tem no manual do fabricante. Sim. Mas teve uma galera que fez lá uma tabelinha e entregou alguns valores, então vale a pena para o cara ter uma base do que seria. Então, eu vou disponibilizar até uma tabela dessa lá no meu grupo do Telegram. Quem quiser, vai clicar na minha bio lá e entra no grupo Telegram, que eu vou disponibilizar uma tabela dessa. E tem alguns dos fabricantes que eu também vou disponibilizar por lá. Beleza? Lawander deu ok, então tá aprovada a explicação. Ainda bem, ainda bem. Na prática é assim, cara, o bom para todo instalador, a galera tá na rua, um caderninho, cara, e pegou a máquina, vai lá, já puxa os sensores e já mede os valores dele e anota, pronto, a máquina tal, modelo tal, sensor tal, valor tal, pronto. Dali meia dúzia de máquina, pronto, você já está com tudo quanto é... Tem um banco de dados, né? Já vai ter um banco de dados. Tranquilo, vai anotando, perfeito, faz o levantamento próprio, tranquilo. Seu Ernesto, e a gente estava falando essa semana sobre EPROM e tal, beleza, mas eu não queria entrar nesse segmento da EPROM que a gente falou bastante até, acho que na segunda-feira. E quem não assistiu, tá aqui no meu Instagram, a live da segunda-feira. Foi um show aí falando sobre as placas eletrônicas, defeitos e tal. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do IPM, por exemplo. Tem um código de erro que fala alta corrente do IPM. Sim. O que seria isso? Quando acontece isso? Eu sei que o IPM é aquele cara que já sai dele lá para ligar o compressor direto. Exato. Né? Já tem a saída do IPM direto para o borne do compressor. Exato. E aí quando fala alta corrente do IPM com alta corrente, o que é isso? O IPM é o componente, é o semicondutor, é um circuito todo que está dentro de um módulo, é um módulo inteligente que controla, recebe os pulsos do circuito processador e manda os pulsos, né, transforma em outro tipo de pulso para funcionar o motor do compressor, o motocompressor. Beleza? De acordo com o tamanho da máquina, de acordo com o projeto da máquina, ele vai trabalhar com uma determinada corrente, então vai ter uma determinada potência dissipada ali. Quando acontece uma alteração no que está pendurado nele, ou seja, no compressor, por exemplo, que é uma carga, né, se altera, essa corrente vai se elevar e aí ele vai começar a aquecer. Para isso, o circuito tem sensores para manter o circuito dentro da faixa para a qual foi projetado. Se essa corrente se altera, imediatamente o microprocessador vai tomar uma ação aí, geralmente interrompendo o funcionamento e indicando um código de erro. Esse código de erro é de que houve um sobreaquecimento. Agora, por que acontece o sobreaquecimento? Por diversas coisas. Uma das mais simples aí, acho que todo mundo já sabe, é a questão da pasta térmica, por exemplo, que você tem que manter obrigatoriamente aí pelo menos a cada 6 meses, no máximo 1 ano, você tem que substituir, fazer a manutenção na máquina e substituir essa pasta térmica. Porque com 2 anos, 3 anos, ela resseca, ela vira uma pedra, e aí em vez de ajudar a transferir o calor da peça para o dissipador, ela até atrapalha, e aí a peça acaba estragando. Não, Ernesto, então, por causa do erro, né? Em relação a esse código de erro que eu falei, alta temperatura do IPM, e alguns outros é alta corrente do IPM, seria o mesmo código? Seria similar? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não é difícil que sejam derivados, por exemplo,
da simples falta de manutenção de limpar o dissipador da sujeira, de trocar a pasta térmica e até de limpar a sujeira do condensador, do evaporador, que provoca alta corrente também. E aí mantém o aquecimento alto na peça e o microcontrolador olha isso o tempo todo e para evitar que aconteça, ele desliga, não deixa funcionar e apresenta o código de erro. Agora, Então, existe problemas que tudo isso aí está absolutamente normal, às vezes a máquina até está bem novinha e tal, e está dando essa informação aí. Aí o que pode ser? Primeiro, você pode ter alguns casos, e tem aí Electrolux, tem Philco aí que dá esse tipo de informação, é a carga de gás. Carga de gás, se não tiver correta, se a quantidade lá, a massa lá de fluido não tiver correta, ela participa no resfriamento do compressor, por exemplo, né? Então, se não tiver correta, entendido. o microprocessador vai enxergar isso aí e vai mandar interromper e vai dar, pode ser que dê esse código de erro em cima do IPM de aquecimento. E existe ainda a possibilidade de componente eletrônico que faz o sensoriamento, que olha essa corrente, esse componente pode alterar. Placas que são marisiadas, muito oxidadas, acontece isso. O componente que é responsável por olhar esse valor, ele se altera. Mesma coisa que acontece no sensor da temperatura ambiente, que ele pode alterar e dizer para a evaporadora que está naquela temperatura e não está. Esse sensor também, um resistor geralmente na placa, ele altera de valor e aí ele fica dizendo para o microcontrolador que a corrente está alta, está elevada. E aí fica apresentando esse erro. Aí já caiu para dentro da Perfeito. placa. Então, pessoal, existem problemas como esse que de repente pode ser soluções simples e você Pode resolver ser. em campo, Exato. né? Então você tem uma máquina onde o condensador está muito sujo, uma máquina onde o ventilador é o problema e está dando alta corrente, de repente o ventilador com baixa rotação, Baixa rotação, alguma coisa pode desse acontecer. tipo, e aí ele está dando alta corrente no compressor e, consequentemente, o IPM vai sofrer. Vai Então, sofrer. entre outras, né, essas são as soluções aí, se tudo isso estiver ok, né, o cara foi lá e tirou, o ventilador está ok, limpou a máquina, trocou a pasta térmica, Os terminais terminais do do compressor compressor também, né? oxidado, Então, ou folga, né? frouxo, Terminal oxidado ou folga, né? ou Se você tiver folga no terminal, você tem aquecimento naquele cabo e pode estar dando alta corrente Sim, do IPM ou do compressor em bastante. virtude de uma folga no terminal, que é impressionante. Às vezes o técnico está em campo, ele só pensa em lavar a máquina. Ele só quer lavar a máquina, vou lavar a máquina. Não, mas a manutenção não é só lavar. A manutenção é muito mais que lavar. No Manter uma inverter, máquina principalmente. além de tirar aquela sujeira aparente, é examinar as partes elétricas, examinar a oxidação, examinar folga em terminais, examinar a tensão, a corrente, verificar a condição que a máquina está rodando naquele momento, né? E observar os arredores daquele equipamento. Então, cara, tudo isso pode evitar problemas no futuro. Inclusive, quando você for instalar uma máquina, observa ao redor onde vai ficar essa máquina. Ela, hora ou outra, os caras instalam uma máquina onde ela não vai ter ventilação. Os caras estão instalando máquina num sótão onde não tem ventilação. Cara, essa máquina ela vai dar problema, é certeza. Ela só vai funcionar alguns dias. Lugar alguns que dias, bate porque é sol nova. 24 horas por dia. Também. Então, cara, existe muita coisa aí que é evitável, né? É evitável. Seu Ernesto, existe um código de erro relacionado ainda a sensor, provavelmente, que ele fala falta do fluido refrigerante. E pá, dá um código de erro e a máquina para. Sim. Como é que a máquina entende que está faltando fluido refrigerante se não existe pressostato nesses splits inverter de pequeno porte? E aí o cara vai lá e diz, eu já sei, é o sensor da evaporadora lá, então vai lá e troca o sensor, né? E continua dando erro. Não, isso se realmente não tiver fluido. Se tiver fluido lá e ela está dando código de erro, não é? aí é um problema, né? Mas se tiver fluido lá e ela está dando código de erro de falta de fluido, Aí, é provável que o sensor, não é isso? O sensor. Pode ser. É. E pode ser erro na placa, Então, né? também. Então, ó, pessoal, ó, as máquinas inverter tem umas que dá o código de erro de falta de fluido refrigerante. Por exemplo. Na verdade, em qualquer outros equipamentos, você teria um transdutor de pressão. Mas no inverter de pequeno porte não tem transdutor de pressão. Né? E quem está monitorando isso aí, se o fluido está ou não no circuito, é o sensor de serpentina, né?
aquele Ah, é? sensor de anticongelamento. Porque quando Exatamente. o microcontrolador, né? Isso agora eu vou falar feito climatônico, Viu? climatrônico. Tá bom, já tá Quando o melhorando. microcontrolador, quando o microcontrolador, ele manda a informação para a placa ligar o compressor, automaticamente o microcontrolador fica esperando um feedback, que é o sensor, né? O Monitora sensor aí. baixar a temperatura. Exato. Se a temperatura não baixar, ele quer dizer que. Isso. E o compressor ligou, porque tem corrente lá na placa do compressor. E Isso. aí ele entende que, opa, tem alguma coisa errada. Provavelmente falta de fluido de refrigerante. Então, Provavelmente. não tem pressostato nem transdutor. Mas o sensor de temperatura consegue fazer isso. Exato. Ele consegue enxergar isso aí, o famoso sensor de degelo. É o famoso sensor de gelo, né? É verdade. Seu Ernesto, vamos supor, tá tudo ok e ainda assim tá dando alta corrente, não quer funcionar. E aí eu queria que o senhor mostrasse o compressor. Quais seriam os testes que a gente faria direto nele? É. No compressor, vamos ver se eu consigo mostrar, né? Será que eu consigo mostrar? Vamos ver. O compressor, deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Apareceu aí? Apareceu mais ou menos? Apareceu. Aqui? Pessoal, eu tente aproximar o compressor mais. Aí. Tá Eu aí, acho que. vou retirar os comentários, tá? Para facilitar a nossa visão, beleza? Aí. Aí, o compressor todo mundo conhece, né? Acho que não Não, tem. claro. Eu digo, Não, qual seria o teste que a gente pode fazer no compressor, por exemplo, para identificar alguma falha elétrica nele? duas coisas são fundamentais, né? Então, primeiro é olhar a integridade física, né? Que tem que estar bonitinho, né? Terminal brilhando, né? Terminal sujo, terminal preto, terminal oxidado, marisiado, isso aí prejudica demais. Então tem que estar uma integridade boa. Segunda coisa é a resistência. Acho que todo mundo já sabe que a resistência ela é a mesma, né? Nos três terminais, né? É uma resistência muito baixinha. E aí cai naquilo que eu já falei outro dia, na outra live. Vamos comprar multímetro com um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho melhor, para que você consiga fazer uma medição um pouquinho melhor aqui. Um multímetro tem que ter um pouco mais de precisão e sensibilidade, né? Para conseguir fazer essa verificação desse valor aqui. É claro que é um valor bem baixinho, é difícil da gente identificar, mas dá, com um multímetro razoável aí, regular aí dá. Então a gente sabe que é em torno de um ohm aí, varia, tem alguns que é meio, tem alguns que é 1,5, tem alguns que é 0,9 e tal, mas então a gente vai ver lá zero qualquer coisa lá no multímetro, né? Ou um. Então essa resistência ela tem que ser igual nos três terminais. De qualquer terminal que eu medir aqui, a gente vai achar esse valor. Essa é a segunda coisa importante a verificar. E a terceira coisa importante é que dos terminais não pode haver fuga para carcaça, né? Não pode haver contato elétrico, não tem que ser uma resistência muito alta, né? Para garantir que ele não esteja passando a eletricidade das bobinas, né? Para a carcaça, né? Então, eu sempre também já aconselho, já falei outras vezes, usar um megômetro. Ah, mas o megômetro é caro, né? Exato, olha lá, quem está falando aqui, grandes é cavalo. Seria interessante usar o megômetro, sem dúvida nenhuma. Interessante, fundamental, importante. Você tem toda a razão, Zé. Excelente colocação. E aí, só que o que Perfeito, Zé. acontece? Tem gente que reclama pra caramba, vai reclamar que, pô, mas o megômetro é muito caro. Não é não, tá, gente? Ó, não é propaganda, não ganho nada, não sei nem quem fabrica aqui, tá? O nome do fabricante aqui é Icel, SK1000, é um megômetro que eu uso aqui e conto para todo mundo e falo para todo mundo, gente, compra esse megômetro, é barato, é bem acessível, não é nada caro e de super fácil utilização para você utilizar. Colocou ele aqui na escala de megômetro, ele tem uma chavinha aqui, ó, acender um LEDzinho vermelho aqui, deixa eu ver, dá para ver o LEDzinho piscando. Você vai fazer a medição. Ele possui duas pontinhas de prova, uma já vem com a garrinha jacaré para você colocar no tubo e a outra você vai colocar no terminal aí, tá conseguindo ver, né? Apertou, deixa eu ver aqui. Apertou aqui. Não, deixa eu colocar direitinho para ver, né? Senão não dá para ver. Conseguiu ver agora? Vou apertar aqui, ó, para ver a resistência, hein? Eita, terceira tentativa, vamos lá. Apertei, apertei, olha lá o que aconteceu.
A escala do ohmímetro, o ponteiro ele está sempre no maior valor, tá? Então, olha lá, Sim. eu apertei e ele deu a descarga e ele está lá, mantendo um valor de resistência muito, muito alto aqui, tá? Muito, muito alto, ó. Para ter uma ideia, tá 2.000 mega, 2.000 milhões de ohms, tá bom? É uma resistência muito alta. Sim. Beleza, a isolação desse compressor tá maravilhosa, tá ótimo, tranquilo. Posso ir verificar outras coisas na placa, não preciso me preocupar, que eu acredito que tem grande chance que esse compressor esteja bom, né? Se você chega numa máquina e for fazer essa verificação e encontrar algum tipo de coisa como essa, que é muito difícil, porque todo mundo tem certeza que o compressor inverter não dá defeito, né? Não é isso aí? Existe um mito aí de que compressor inverter não dá Verdade, defeito. verdade. Isso aqui é um compressor inverter de uma Samsung 9000, tá? Eu vou fazer se eu fizer a verificação do valor ôhmico das bobinas aqui, tá perfeito, tá beleza, não tem, vai estar certinho. E aí, quando eu faço a verificação da resistência da isolação, deixa eu ver como é que tá. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu. O ponteiro, conseguiu ver? Não, né? Vou botar aqui mais Não, pertinho, não. ver se eu Tenta se consigo tirar. aproximar um pouquinho mais. Aí, olha aí, ó. Dá pra ver assim a escala? Vou apertar o Tô botão. vendo, tô vendo, sim. Vai lá. Olha o ponteiro onde Opa! foi. Olha lá. Soltei, dei a carga. Olha lá onde está indo o meu ponteiro. Com uma resistência muito baixinha, muito baixinha. Nesse caso desse megômetro, para a gente ter uma ideia, o mínimo aceitável era que o ponteiro deflexionasse até aqui pelo meio da escala, aqui no máximo aqui. Daqui do meio da escala para baixo, você esquece, essa isolação já está baixa. Com esse aqui onde ele está indo, esquece, esse compressor não vai funcionar. A placa vai ver essa fuga aí e não vai funcionar, não tem jeito. Esse compressor, a placa não parte esse compressor de maneira nenhuma, entendeu? Então se eu chego numa máquina e já acho um compressor nesse estado, pronto, já daí para frente, nem adianta eu ver se a placa está boa, porque eu não vou nem ter como ver, o compressor está ruim, né? Então já tenho que mudar de caminho. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Ainda falando em função de compressor, tem um negócio curioso para mostrar. Vou dar uma outra dica aqui. Deixa eu pegar a placa aqui, ó. Ai, deixa eu pegar Manda! aqui. Aqui, ó. Essas placas da Midea, deixa eu ver qual que eu vou mostrar, se eu vou conseguir mostrar. Tá acesa ali, tá. Essas placas da Midea é uma placa muito comum, aí muita gente conhece aí. Se o Lawander tiver aí, ele tem dezenas e dezenas de vídeos aí sofrendo aí nessas placas aí. Aí essas placas, elas costumam dar um erro de P0, que deixa eu ver aqui, nem lembro o que é P0, é tanto erro, né, pra gente lembrar de, né? P0 é proteção de alta corrente do módulo inverter, Isso aí. o Então, IGBT. né? Então, o que acontece? Muitas vezes, é aquilo que a gente falou, para verificar, né, aquecimento, pasta térmica e etc e Térmica, sim, tal. sim. Tem técnicos eletrônicos que já acabam trocando o componente, porque pode ser defeito do próprio componente, e aí acaba trocando o componente. Essas placas aqui, cara, isso é uma dica legal, é uma dica que vale ouro. Esse modelo de placa, dá para ver, vamos ver se você vai conseguir enxergar o que eu quero mostrar. Aqui são os três conectores do compressor, né? São os Sim, é o três UVW, né? UVW. Ela tem, não sei se está fora de foco aí, ela tem Ele um... focou, sim, sim, vá. Focou, saiu. O que acontece? Mas tá, Tá focando, mas deixa eu ver se eu tá, consigo colocar aqui com a outra câmera. Cara, é um negócio interessante. São dois detalhes. Um é quando a pessoa não encaixa direito o conector. Você já viu quando a pessoa não encaixa direito o conector? Ele sim, encaixa sim. pelo lado aqui. Eita, é verdade, por Ele encaixa fora, pelo lado, por verdade. fora. Então, nessas placas acontece muito isso, da pessoa encaixar pelo lado, por fora, fica só preso no plástico e fica achando que deu certo, que tá bom. E não tá, né? Deixa eu ver se eu mudar aqui para essa câmera aqui, se vai conseguir ver melhor aí. Tá conseguindo ver lá melhor um pouco? Não. Melhorou, melhorou, melhorou. Cadê? Vê se consegue ver aqui os Sim, terminais. tá melhor a imagem.
Melhorou aí? Manda o Então, coraçãozinho aí, pessoal. Tá ok, né? Tá vendo aí? vê se tá. Tá conseguindo ver Segura. bem? Onde eu vou mostrar aqui, ó. Essa Tô placa, vendo lá. O VW, já tô o, vendo, né? o VW, ó. Essa placa aqui, o que que acontece? Ela tem os três terminais do compressor. Um Nesse pouquinho aqui, pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. aí, Aí. aí. Tá conseguindo ver bem uma Eu tô linhazinha vendo bem. Olha, olha, verde? um pouquinho pra esquerda, mais pra esquerda. Uma Sim, linha, tá tô vendo? vendo a linha aí. A trilhinha é a trilha, né? Uma trilha verde. Ela faz parte do circuito aqui, né? Sim. E aí, eu não consigo. Aí, agora acho que vai dar. Tô vendo ela agora ali, a linha verdezinha. Isso, ela é separada do conector. Nos três Tô terminais vendo. tem. Nos três tem, né? E aí você está vendo bem a linha e você está vendo bem o conector, né? Presta atenção nesse detalhe. Eu vou pegar uma outra placa que é exatamente igual, só que ela é de outro fabricante do chinesinho, né? Porque isso aqui é tudo chinês, né, gente? Aí é Sim. outro fabricante que produz. Olha lá, vê se tu enxerga o detalhe. Olha o terminal como é diferente daquele terminal lá. Quer que eu pegue outro? Eu pego de volta e tu se liga lá. Tá vendo bem aqui, ó? Tá vendo bem aqui, ó, no pezinho do Sim, tô vendo. conector? Tá vendo a Tô orelhinha vendo. dele em cima da trilha verde aqui, Da ó? trilha, tô Tá vendo. vendo? Tá vendo? Olha lá que legal. Dá pra ver. Esse terminal Você, tem uma orelhinha no esse final. terminal tem uma orelhinha. Aí você encaixou, desencaixou, encaixou, desencaixou. Você comeu a tintinha verde aqui, fez contatinho do terminal com essa trilha e sabe o que que aconteceu? Quando você ligou a máquina, você tirou a máquina, por exemplo, para limpar, para trocar a pasta térmica. E aí esse terminal deu um curto aqui, aí a tua máquina vem com P0, vem com P0, amigo. Entendeu? E você só tirou para trocar a pasta Entendi. térmica. E a partir de agora ela tá dando P0, ó. Todos três, tá Ei, vendo ali que todos três têm esse terminal aqui, tá? Então, foi resolver um problema, arrumou outro. foi resolver um problema e arrumou outro. Então, o carinho e o cuidado nas conexões, ele tem que ser muito grande, porque alguns casos, se você pegar aquela outra placa que eu mostrei, o terminal já é diferente. Você vai plugar e desplugar, não vai acontecer. Olha lá. Tá vendo que diferença que é? Olha lá. Verdade, Dá para verdade. enxergar? É completamente Dá pra diferente. ver, dá pra ver. Dá para ver. Olha lá. É completamente diferente, olha, é afastado. Agora já essa daqui já é outro fabricante. Você deu azar, você foi fazer com essa aqui, pronto. Aí você dançou, você arrumou um problema para você. Olha lá, trilha lá. Entendeu? Verdade, seu Vai Ernesto. dar pé zero. Vamos embora, vamos É isso embora. aí, tá? Ernesto, existe um outro erro que pode ser muito comum entre. Pessoal, eu não estou falando hoje sobre erro de comunicação, porque comunicação a gente dedicou uma noite inteirinha na terça-feira Hum, falando sobre ele. é. Então, quem quiser saber mais sobre erro de comunicação, existe uma live salva no meu Instagram na terça-feira, falando só sobre erro de comunicação, beleza? Vamos lá. Seu Ernesto, falando sobre ventilador, existe um erro chamado velocidade do ventilador, do evaporador ou da condensadora fora de controle. Sim, O que seria isso? Como é que o cara consegue identificar alguma falha desse ventilador? Lembrando, a maioria dos ventiladores já são BLDC, né? Então sim. são ventiladores que têm uma placa eletrônica, que já são ventiladores inverter, né? É, Eles vêm modulado aí e tal. Vem com modulação de velocidade através de placa. sim. Então, quando se trata de um ventilador fora do controle, o que seria isso? Ele não está informando para a placa a velocidade que ele está. Todo ventilador, seja ele o BLDC ou seja o AC comum, ele tem um feedback, tem um terminal que vai informar para a placa a que rotação ele está. E de maneira geral, assim, quando os ventiladores permanecem lá 50 segundos, 1 minuto, aí a menos de 300 RPM, por exemplo, aí a placa vai compreender, entender que o ventilador está com algum problema, que ele tinha que estar girando mais, o pulso tinha que ser mais rápido do que isso,
e aí ela vai parar a máquina e vai informar um código de erro. Algumas vão parar a máquina, tem máquina que não para não, viu? Tem umas Eugin aí que não para, ela informa o código de erro, mas ela não para, ela continua funcionando. É muito engraçado isso aí. E é muito E, comum acontecer nos motor AC, né? É mais comum acontecer nos motor AC do que nos motor BLDC. Motor BLDC, geralmente o motor entra em curto e aí para tudo e já era. e já era, verdade, verdade. E, pessoal, o senhor tem a diferença entre o motor BLDC e o motor AC? Embora a gente já fez uma live só de motores, e quem quiser É, procurar essa live está salva. Mas hoje a tem. gente vai abrir. Qual seria a diferença primordial entre um AC e um DC? O cara vai lá olhar na placa, esse é DC, esse aqui é AC. Geralmente os motores BLDC hoje em dia acabaram adotando o padrão de ter 5 terminais lá no conector. Eles têm 5 fios num conector só, né? E os motores AC não, os motores AC têm 3 fios num conector e mais 3 fios em outro conector menorzinho separado, né? Então o motor AC sempre vai usar um capacitor, alguns já usam até pendurado nos fios do próprio motor, já tem um capacitor lá. Isso é um motor AC. Outros estão lá na placa, é um motor AC lá, junto do terminal, dos 3 terminais maior lá. E Boa tem, noite. e você pode ler a etiquetinha, né? E você pode ler a etiquetinha do motor, que na etiquetinha do motor também vai estar escrito lá, se ele é BLDC ou se ele é AC. Porque o que que acontece? Existem alguns motores, Midea, por exemplo, tem motor que tem só 3 fios só. E ele é um motor BLDC, ele é um motor de corrente contínua. A parte eletrônica está toda na placa. Então, por isso é importante ler a etiquetinha do motor lá, para saber se ele é AC ou se ele é DC. É muito importante. Perfeito, perfeito. E lembrando, pessoal, quando ele é AC, né, quando a gente está falando mais do. Na verdade, já estão usando BLDC tanto no evaporador como no condensador. Mas lá Sim, no condensador, quando ele é DC, ou na verdade, quando ele é AC, próximo ao conector dele, sempre tem um capacitor, né? Ligado a sim. ele. Então ele Bem, já é um AC, ali você já descobre logo que é um AC. na maioria é E tem fácil. outros que tem 3 cabos, mas não tem capacitor. Então, de repente, você vai lá e vai verificar que ele é um DC, que o capacitor, o controle dele está na placa principal. Mas a maioria deles, como o senhor Ernesto falou, vem com 5 cabos, né? No conector, 5 cabos. E a Sim. placa está dentro dele. Inclusive, é difícil até testar ele dentro, porque a placa é que está fazendo É, a interligação das bobinas lá dentro. Então, você não mede bobina dele, não dá para medir bobina não. Mede no dele. circuito eletrônico, é. É O o circuito circuito. eletrônico, perfeito. Vai estar medindo uma impedância, né? A soma das resistências de tudo que está lá dentro lá. Vai sim, tá? A live vai ficar salva, beleza? Vai ficar Onde? salva. A gente já está quase encerrando ela. Onde Pessoal, lá? ó, seu Ernesto, que é da Decor Eletrônica, tá? E teve uma pessoa que perguntou aqui em cima, professor, e tem como consertar? Como é que conserta? Seu Ernesto é uma das pessoas, né, que conserta a placa eletrônica. Então, Ah, dependendo da sim. sua região, quando a gente falou do conector do compressor ali, o UVW, Aham. tem como consertar? Tem, Ah, né? Tem o como consertar, conector? né? Cara, Não, aquela parte lá da pontezinha que rompeu nos terminais do compressor? na trilha, assim. Tem gente que bota até barrinha Sindal quando fica só com o terminal para fora. E na pior das hipóteses, ou para quem é bom nisso, você pode abrir o compressor e buscar o fio lá dentro e criar um terminal para fora novamente. Depois você solda novamente a carcaça dele. Cara, Não, conserto tudo tem, né? eu estava falando da placa. Não tem aquela placa que o senhor mostrou a diferença entre um e outro conector? Que uma rompia? Naquele conectorzinho, cara, Sim, sim. aquele é muito fácil. Quando o terminal encosta, aqui vai ficar dando erro. Só que quando não estraga nada, não queima nada, beleza? Se você simplesmente dobrar o terminal aqui, ó, pronto, você dobra ele, pega um alicatinho de bico, você dobra ele para ele parar de encostar. Pronto, você vai ver até o cobre que ele marcou, que ele arrancou a tinta, né, verdinha, vai aparecer o cobre. Mas você dobra o terminal, ele afasta, pronto, acabou o erro, acabou o problema da placa, volta a funcionar tranquilamente, sem problema. Entendeu? Pessoal, ó, seu Ernesto, a gente tá com 30 segundos agora. Tira o print, tira o print, Caramba, tira o print. tira um print aí, pessoal, tira um Passa muito print aí. rápido. Ó,
Tira um print e a gente vai abrir outra só para responder as perguntas que ficaram, tá? Seu Ah, Ernesto, com 5 minutinhos a gente certeza. responde a pergunta. Sem Um problema. print aí, beleza? Tira um print e a gente volta agora para responder as perguntas, tá? Tem duas perguntas aqui. Uma foi em Bora. relação ao ventilador e a outra em relação ao compressor.